Eu estava parada no centro daquela sala de audiência fria, estéril e sem vida do fórum, sentindo o ar-condicionado zumbir baixo como um aviso constante de tensão. Meus ouvidos captavam cada palavra venenosa que saía da boca de Jéssica, a mulher que um dia chamei de Nora. Ela estava lá, de pé, com a postura de uma vítima injustiçada, alegando ao juiz com lágrimas nos olhos que eu, uma senhora aposentada, tinha envenenado a mente de Tarcísio, fazendo a cabeça dele contra a própria mãe biológica. Nas mãos bem cuidadas, ela segurava uma pilha de papéis legais, documentos que exigiam, sem vergonha nenhuma, metade da fortuna que meu neto havia construído com o próprio suor. Eu respirei fundo, sentindo o peso do pequeno objeto no meu bolso. Sorri, um sorriso calmo de quem sabe que a verdade é uma força da natureza, e caminhei até o juiz. Entreguei a ele um único pendrive prateado. Excelência, disse eu com a voz firme, acho que as próprias palavras de Tarcísio, gravadas ao longo de anos de dor e superação, vão resolver esse assunto muito bem. O que aquele pequeno dispositivo continha, tinha o poder de justificar 8 anos de amor incondicional, ou destruir em segundos tudo o que tínhamos construído juntos naquela pequena família de 2. Comenta aí de que cidade você está ouvindo e não esqueça de se inscrever para acompanhar o desfecho. Vamos mergulhar fundo nessa história. Deixa eu te contar, com todos os detalhes, como chegamos até esse momento decisivo. Porque nada, absolutamente nada sobre esse caso, era o que parecia à primeira vista na superfície. Meu neto Tarcísio tinha apenas 15 anos quando os pais dele o largaram na minha porta, descartado como um presente de Natal indesejado que não podia ser devolvido à loja. Era uma terça-feira, no mês de março de 2010. Lembro-me vividamente porque era um daqueles dias de chuva gelada, típica do fim do verão, onde o vento úmido corta através do casaco e penetra direto nos ossos, fazendo a gente tremer mesmo dentro de casa. Eu tinha 61 anos na época, recém-aposentada depois de 30 anos dedicados a ensinar língua portuguesa e literatura no ensino médio. Eu estava finalmente ansiosa por tardes tranquilas, sonhando com o tempo livre para ler meus livros acumulados na estante e, quem sabe, finalmente me matricular naquele curso para aprender a pintar quadros a óleo. A minha paz foi interrompida quando a campainha tocou estridente às 8h30 da noite. Caminhei até a porta, estranhando o horário. Pelo olho mágico, vi Jéssica, a ex-mulher do meu falecido filho Daniel. Ela estava se mexendo nervosa no meu portão, olhando para os lados como se estivesse cometendo um crime. Atrás dela, quase escondido nas sombras, estava Tarcísio, meu neto. A postura dele partiu meu coração imediatamente. Ele tinha os ombros caídos e uma cara de quem preferia estar em qualquer outro lugar da face da terra. Talvez até em outro planeta, do que ali, naquela varanda. 2 malas grandes e gastas estavam aos pés dele, paradas no chão molhado como bagagem esquecida numa estação de trem abandonada. Matildes, Jéssica disse assim que destranquei e abri a porta. A voz dela carregava aquela doçura falsa, melosa e artificial que ela sempre usava quando queria extrair alguma coisa de alguém. Precisamos conversar. É urgente. Eu abri passagem e convidei eles para entrar, protegendo-os da chuva, embora algo na expressão furtiva de Jéssica tenha feito meu estômago apertar de preocupação instantânea. Um instinto de mãe e avó que nunca falha. Tarcísio entrou em silêncio e não tinha dito uma única palavra. Ele apenas entrou e ficou parado no meio da sala, encarando os próprios tênis surrados e molhados como se eles guardassem os segredos mais profundos do universo, e ele precisasse decifrá-los para sobreviver. O garoto estava espichando, era alto para os 15 anos, todo desengonçado, uma mistura de braços e pernas compridos, com o cabelo escuro e ondulado igual ao do pai e o maxilar quadrado e teimoso que herdou da avó. O silêncio na sala era pesado. Aceitam um café? Um chá quente? Ofereci, tentando ser educada, e ao mesmo tempo ganhando alguns segundos preciosos para descobrir que tipo de desastre tinha acabado de pousar na minha sala de estar. Não podemos ficar muito tempo realmente,
disse Jéssica, recusando a oferta com um gesto rápido de mão e sentando na pontinha do meu sofá bege, tensa, como se estivesse pronta para correr em disparada a qualquer momento. A questão é que Benedito e eu estamos nos mudando para a capital hoje à noite mesmo. O caminhão já foi. Benedito era o marido número 3 de Jéssica, um programador de computadores que tinha conquistado ela 6 meses antes. Eu tinha conhecido o sujeito exatamente uma vez, no jantar de aniversário de 14 anos de Tarcísio, onde ele passou a refeição inteira de cabeça baixa, checando o celular e interrompendo cada conversa nossa para falar sobre os investimentos fantásticos da empresa dele e como ele era importante. Se mudando? Perguntei, sentindo o absurdo da situação. Olhei para Tarcísio, que continuava imóvel, estudando os sapatos como se fosse a matéria mais difícil da escola. E a escola de Tarcísio? O ano letivo já começou. E os amigos dele? A vida dele aqui? É exatamente por isso que estamos aqui agora, disse Jéssica, respirando fundo. E lá estava ele. O tom de voz que eu lembrava perfeitamente da época do casamento conturbado dela com meu filho. Doce como mel na superfície, mas cortante como caco de vidro por baixo. Tarcísio decidiu por conta própria que quer morar com você por um tempo. Decidiu? Repeti a palavra, sentindo o gosto amargo da mentira. Como se um garoto de 15 anos, vulnerável e dependente, tivesse qualquer escolha real quando a mãe estava claramente com as malas prontas para abandoná-lo. Isso é verdade, Tarcísio. Olhe para mim. Perguntei com suavidade. Ele finalmente levantou a cabeça e olhou nos meus olhos. Eu vi meu filho Daniel naqueles olhos castanhos e tristes. A mesma inteligência silenciosa, a mesma capacidade de observação, o mesmo jeito de analisar as pessoas para descobrir o que elas realmente queriam dizer nas entrelinhas. É, vó, disse ele com a voz falhando. Se estiver tudo bem para a senhora, eu gostaria de ficar. Não foi um pedido de um neto querendo passar férias, foi um pedido de socorro de um náufrago. A questão prática é... Jéssica continuou, atropelando o momento e enfiando a mão na bolsa de marca cara. Vamos precisar que você assine uma papelada agora. É uma guarda provisória simples, só até a gente se estabelecer lá na capital, alugar uma casa grande e encontrar uma boa escola particular para Tarcísio. Ela estendeu a mão e me entregou uma pasta grossa, recheada de documentos legais. Meus instintos de professora, treinados por décadas corrigindo redações e detectando plágios, apitaram na hora. Quando os alunos me traziam papéis importantes assinados pelos pais, eu sempre lia cada palavra, cada vírgula, com cuidado redobrado. Vou precisar de um tempo para ler tudo isso com calma, eu disse, colocando os óculos que estavam pendurados na minha blusa. O sorriso de Jéssica vacilou e ficou tenso nos cantos da boca. Matildes, é só coisa padrão de cartório. O advogado de Benedito preparou tudo para facilitar. Nada complicado, eu juro. Nada complicado. Essa frase deveria ter sido meu primeiro aviso de perigo, um sinal de neon piscando. Tarcísio, querido, eu disse, virando-me para ele. Por que você não leva suas malas lá para cima, para o quarto de visitas? Você lembra onde fica? A segunda porta à direita? Ele concordou com a cabeça, em silêncio, e pegou as malas pesadas. Quando ele foi em direção à escada, nossos olhares se cruzaram por um breve segundo. 8 anos de visitas de férias e fins de semana tinham nos ensinado a nos comunicar sem palavras. A expressão dele gritava tudo o que eu precisava saber e que ele não podia dizer na frente da mãe. Ele estava assustado, profundamente magoado, sentindo-se rejeitado e tentando desesperadamente não demonstrar fraqueza. Na verdade, disse Jéssica, levantando-se de repente do sofá assim que o filho saiu da sala. Nós realmente precisamos pegar a estrada agora. A chuva está piorando. Se você pudesse só assinar os papéis de guarda aqui na última página, a gente resolve o resto dos detalhes depois, por telefone. Resolver que resto? Perguntei, desconfiada. Mas antes que eu pudesse formular a pergunta completa, ela já estava indo em direção à escada, abraçando Tarcísio, que tinha descido para pegar a mochila para se despedir. Foi um abraço rápido, frio, com o tipo de ânimo forçado que a maioria das pessoas reserva para parentes distantes em reuniões de família obrigatórias. Se comporta com a vovó, viu? Ela disse a ele, sem olhar nos olhos dele.
A gente liga em breve para dar notícias. E assim, sem mais nem menos, eles saíram numa nuvem de perfume caro, deixando para trás apenas o cheiro de promessas vazias e a umidade da chuva. Tarcísio e eu ficamos parados na janela da sala, assistindo em silêncio enquanto as lanternas traseiras do carro alugado deles desapareciam na noite chuvosa, levando toda a vida anterior dele junto, estrada afora. Virei-me para ele. Quer conversar sobre isso? Perguntei, tentando ser gentil. Não muito, ele disse com a voz rouca. Então, depois de um longo momento de silêncio, ele soltou. Eles estão planejando isso há semanas, vó. Eu ouvi. Encontraram o apartamento na outra cidade, arranjaram a transferência de emprego dele. Benedito acha que eu sou uma bagagem emocional complicada que atrapalharia o recomeço deles, o casamento novo. Bagagem emocional complicada. Foi assim que ele foi descrito. Um garoto de 15 anos reduzido a uma mala difícil de carregar que não cabe no porta-malas. Respirei fundo para controlar a raiva. Bom, eu disse, me surpreendendo com o quão calma eu soava. Acho que isso faz da gente colegas de casa oficiais agora. Tarcísio quase sorriu, um leve repuxar no canto da boca. Acho que faz. Naquela noite, depois que Tarcísio finalmente pegou no sono no quarto de visitas, que acabaria se tornando o quarto dele pelos próximos 8 anos, eu sentei na mesa da minha cozinha. Com apenas a luz amarela do abajur iluminando a mesa, comecei a ler a papelada deixada por Jéssica. O que eu encontrei nas entrelinhas fez meu sangue gelar nas veias. Aquilo não era, de forma alguma, uma guarda temporária ou provisória. Era um documento de transferência total e irrevogável de guarda, completa com termos e cláusulas abusivas que tornariam quase impossível para Tarcísio contatar os pais a menos que eles começassem o contato. Eles não tinham apenas abandonado o menino fisicamente. Eles tinham legalmente apagado ele das vidas deles, como se estivessem deletando um arquivo indesejado do computador. Mas havia outra coisa naquela pasta, uma folha solta escondida atrás dos papéis de guarda, que chamou minha atenção. Era um extrato bancário, obviamente colocado ali por engano na pressa de fugir. O documento mostrava depósitos que não faziam sentido nenhum. Eram pagamentos regulares, saindo de uma conta que eu não reconhecia, todos marcados com a anotação bancária Distribuição do Seguro TP, as iniciais de Tarcísio Prado. Alguém estava fazendo pagamentos mensais em uma conta no nome de Tarcísio. Pagamentos vultosos aos quais Jéssica aparentemente tinha acesso total. Na manhã seguinte, a casa ainda estava silenciosa quando acordei. Quando desci, Tarcísio já estava na minha cozinha. Eram 6:30 da manhã. Ele estava de banho tomado, cabelo penteado e vestido com roupas limpas, como se estivesse indo para a escola. Ele tinha vasculhado os armários, achado minha cafeteira antiga e tinha 2 xícaras de café quentes e fumegantes esperando no balcão. Não conseguiu dormir? Perguntei, puxando uma cadeira. Não muito. Ele me entregou uma xícara com cuidado. Vó, preciso te contar uma coisa séria sobre o dinheiro. Meu coração deu um salto no peito. Garotos de 15 anos não deveriam saber sobre problemas de dinheiro. Não o tipo de dinheiro complexo que exigia advogados, contas especiais e segredos. Que dinheiro, querido? Perguntei, temendo a resposta. Tarcísio sentou na minha frente, cruzando as mãos sobre a mesa, parecendo 10 anos mais velho do que a idade dele. É sobre meu pai biológico, não o Daniel. Ele me deixou um seguro de vida grande quando morreu naquele acidente. É um dinheiro que é para pagar a faculdade, talvez uma especialização no exterior. Minha mãe tem usado esse dinheiro para outras coisas dela. Daniel, meu filho, não era o pai biológico de Tarcísio. Eu sabia disso desde o divórcio conturbado, quando a verdade apareceu durante o processo de guarda. O pai verdadeiro de Tarcísio tinha morrido num acidente de carro trágico quando Tarcísio tinha apenas 3 anos, deixando para trás um valor alto de seguro que foi depositado numa conta de confiança para o futuro do filho dele. Como você sabe disso, Tarcísio? Perguntei, impressionada. Eu ouvi minha mãe e o Benedito conversando na cozinha semana passada. O gerente do banco tem ligado e feito perguntas sobre os saques constantes. Aparentemente, pelas regras, o dinheiro deve ser usado apenas para minha educação, saúde e despesas básicas de vida.
mas minha mãe tem tirado milhares de reais todo mês para comprar roupas, viajar e outras coisas. Aquilo explicava perfeitamente o extrato bancário esquecido na papelada de Jéssica. Ela não estava apenas abandonando Tarcísio porque ele era um estorvo. Ela estava fugindo das consequências criminais de roubar a herança do próprio filho. Quanto sobrou na conta? Perguntei, já pensando num advogado. Tarcísio puxou o celular do bolso e me mostrou uma imagem da tela do banco. Eu consegui acessar a conta pela internet mês passado. O usuário e a senha eram óbvios, minha data de nascimento e meu CPF. Minha mãe nunca achou que eu fosse esperto o suficiente para descobrir ou me importar. O saldo brilhando na tela me fez assobiar baixinho. Mesmo depois de todos os saques não autorizados e criminosos de Jéssica, ainda havia mais de 200 mil reais na conta de educação de Tarcísio. Tarcísio, olhei bem para ele. Isso é muito sério. Isso é crime. Sua mãe pode ser presa por apropriação indébita. Eu sei, vó. A voz dele estava firme, sem tremer. Na verdade, é por isso que eles estão realmente se mudando correndo para a capital. Benedito acha que se eles mudarem de estado, sumirem do mapa e alegarem que eu sou um adolescente rebelde fugitivo que se recusou a ir com eles podem evitar o processo e a investigação do banco. Eu encarei aquele garoto extraordinário sentado na minha cozinha. Ele tinha sido forçado a crescer rápido demais, a entender de estratégia legal, defesa pessoal e fraude financeira numa idade em que a maioria dos adolescentes estava preocupada com espinhas, videogames e lição de casa de geografia. "O que você quer fazer, meu filho?" perguntei, colocando a decisão nas mãos dele. "Eu quero ficar aqui com a senhora, se a senhora me aceitar, e não for um incômodo. Claro que eu aceito você. Você é meu neto. Mas, Tarcísio, precisamos fazer isso direito, dentro da lei. Precisamos da guarda legal, da sua matrícula na escola daqui, e precisamos garantir que seu dinheiro esteja protegido dela. Eu já pesquisei sobre tudo isso." Ele puxou uma pasta organizada da mochila escolar. "Estive pesquisando leis sobre menores, emancipação e procedimentos de guarda na internet. Tem uma advogada muito boa no centro, doutora Sara Martins, que trabalha especificamente com casos onde crianças precisam de proteção financeira contra os próprios pais. Achei o site dela e as avaliações semana passada. Aquele garoto estava planejando a própria operação de resgate e sobrevivência enquanto a mãe planejava o abandono dele." "Você esteve ocupado", comentei, admirada. "Eu tive que estar, ou não sobraria nada." Naquela mesma tarde, depois da chuva dar uma trégua, sentamos no escritório moderno da doutora Sara Martins. Ela revisou a documentação e as anotações de Tarcísio, com a eficiência afiada de alguém que já tinha visto casos tristes demais como aquele. Sara tinha uns 40 anos, olhos gentis, mas atentos, e o jeito direto e prático de quem lutava por crianças todos os dias nos tribunais. "Isso é abuso financeiro clássico e documentado", ela nos disse depois de ler tudo, tirando os óculos. "O roubo do fundo de educação, o abandono disfarçado de guarda temporária, a tentativa de mudar de endereço para evitar consequências legais. Tarcísio, você tem muita sorte e muita maturidade. Sua avó estar disposta a assumir a guarda é a salvação." "O que acontece com a minha mãe se a gente fizer isso?" perguntou ele. A expressão de Sara suavizou, percebendo o conflito dele. "Isso depende muito. Depende se ela devolver o dinheiro por vontade própria e ajudar na investigação do banco. Mas, Tarcísio, tenho que ser honesta e perguntar, você tem certeza absoluta que quer seguir com isso? Assim que a gente der entrada nesses papéis no fórum, não tem volta. Seu relacionamento com sua mãe será alterado para sempre, talvez quebrado irremediavelmente." Tarcísio ficou quieto por um longo momento, olhando para a janela do escritório. Então ele se virou e disse com uma maturidade assustadora: "Ela alterou primeiro quando me roubou. Eu só estou protegendo o que sobrou do meu futuro." Saímos do escritório de Sara naquele dia com papéis de guarda de emergência provisória já protocolados e um plano sólido para pedir a guarda permanente dentro de um mês. Tarcísio era oficialmente minha responsabilidade perante a lei, e eu era oficialmente a guardiã legal dele. Naquela noite, a paz foi quebrada quando meu telefone fixo tocou. Era o número de Jéssica no identificador. "Matildes, precisamos conversar agora."
A voz dela estava diferente, não mais doce, mas desesperada e aguda. Houve um mal-entendido terrível sobre a situação de Tarcísio. Nenhum mal-entendido, Jéssica, eu disse calmamente, segurando o telefone com força. Eu entrei com o pedido de guarda legal hoje à tarde. Tarcísio vai ficar comigo de vez. Você não pode fazer isso, gritou ela. Eu sou a mãe dele, eu tenho direitos. Mães de verdade não roubam o dinheiro da herança dos filhos e não os abandonam na chuva para evitar processo criminal. O silêncio do outro lado da linha foi pesado e longo. Eu não sei o que Tarcísio te contou. Ela tentou, mas é mentira. Tarcísio não precisou me contar nada. O seu advogado contou tudo nos papéis. Aquele mesmo advogado que preparou esses documentos de transferência de guarda muito detalhados que você tentou me enganar para assinar ontem à noite. Quando Jéssica falou de novo, a voz dela era pura frieza e ameaça. Isso não acabou, Matildes. Você vai se arrepender. Tarcísio é meu filho e eu vou pegar ele de volta junto com o que é nosso por direito. Ela desligou na minha cara antes que eu pudesse responder. Mas as palavras dela ficaram ecoando na sala. O que é nosso por direito? Não dele. Nosso. Ela se incluía no dinheiro dele. Naquela noite, Tarcísio me encontrou sentada na mesa da cozinha, ainda encarando o telefone mudo. Ela ligou. Não ligou? Perguntou ele, encostado na porta. Como você sabia? Porque ela é previsível, vó. Ela não está ligando porque sente minha falta, porque me ama ou porque se sente culpada. Ela está ligando porque alguém do banco ou advogado contou para ela sobre os papéis de guarda que a gente moveu e ela está percebendo que pode realmente enfrentar problemas sérios com a justiça. Olhei para ele e suspirei. Tarcísio, tem certeza que você só tem 15 anos? Parece que viveu 3 vidas. Ele sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. O primeiro sorriso verdadeiro que eu via desde que ele chegou com as malas. Às vezes sinto que tenho 40, vó. Mas tenho 15 e estou exatamente onde eu quero estar. Aqui. Eu levantei e o abracei forte. Abracei esse garoto incrível que foi forçado pelas circunstâncias a lidar com problemas de adulto com mais classe, ética e inteligência do que a maioria dos adultos que eu conhecia conseguia. O que quer que viesse a seguir, enfrentaríamos juntos. Mas enquanto eu pegava no sono naquela noite, ouvindo a chuva bater no telhado, as palavras de Jéssica repetiam na minha cabeça como um disco riscado. Isso não acabou. Algo me dizia que ela estava certíssima e que a batalha estava apenas começando. 6 meses se passaram. 6 meses em que Tarcísio transformou minha aposentadoria tranquila e solitária em algo que eu nunca esperei. O desafio mais gratificante e cheio de vida da minha existência. Ele tinha se matriculado na escola pública do bairro, se adaptado rapidamente, entrado para a lista de melhores alunos 2 vezes seguidas e entrado para o clube de informática e robótica. Na maioria das noites, ele podia ser encontrado na mesa da cozinha, com livros grossos espalhados ao redor do computador portátil dele, como planos de batalha de um general. O garoto era brilhante, não apenas esperto de escola, mas genial. Os professores dele começaram a ligar para casa, não para reclamar, mas para me contar, maravilhados, sobre o trabalho incrível dele em matemática avançada e computação. O professor de programação dele, o professor Giovanni, um homem sério e exigente, me chamou num canto nas reuniões de pais e mestres. Ele precisava explicar que Tarcísio já estava trabalhando em nível de faculdade, muito além do currículo escolar. Dona Matildes, ele disse com os olhos brilhando, Tarcísio não está apenas aprendendo as linguagens de programação que eu ensino. Ele está criando soluções novas para problemas que eu nem sabia que existiam. Eu dou aula há 20 anos e nunca vi um talento natural assim. O que o professor Giovanni não sabia e que eu estava prestes a descobrir era o que eu vi quando Tarcísio deixou o computador aberto na mesa numa noite de sexta-feira. Ele não estava apenas fazendo lição de casa ou jogando. Ele estava desenvolvendo, linha por linha, algum tipo de aplicativo complexo de celular. Ele trabalhava tarde da noite num código que parecia grego antigo para os meus olhos de professora de português acostumada com Machado de Assis. Tarcísio, eu disse na manhã seguinte durante o café da manhã, enquanto ele comia pão com manteiga.
O que exatamente você está criando com tanto segredo nesse computador? Ele olhou para cima da xícara, de repente envergonhado e tímido. Provavelmente não é nada demais, vó. É só uma ideia boba que eu tive para tornar as compras na internet mais seguras para as pessoas. Me mostre, pedi. Não é boba se você gasta suas noites nela. Ele abriu o computador e me explicou a criação dele, falando com paciência, de um jeito didático, que eu pudesse realmente entender sem saber nada de tecnologia. Tarcísio tinha projetado, sozinho, um aplicativo revolucionário que permitiria às pessoas fazer compras online em qualquer site sem nunca compartilhar as informações reais e definitivas do cartão de crédito. Em vez disso, o aplicativo dele criava códigos de pagamento temporários, de uso único, que expiravam logo depois, o que protegeria as pessoas de golpes, clonagem e roubo de dados. Tarcísio, olhei para ele espantada. Isso é incrível. Isso resolveria o problema de muita gente. Você mostrou isso para alguém? Só para o professor Giovanni na escola. Ele acha que eu deveria inscrever o projeto na Feira Estadual de Tecnologia que vai ter no mês que vem na universidade. Você com certeza deveria, incentivei. O que eu não contei para Tarcísio naquele momento foi que eu estava fazendo uma pesquisa própria e silenciosa. Durante meus intervalos de almoço na biblioteca municipal, onde peguei um bico organizando livros para ajudar com as despesas extras de comida e roupa de Tarcísio, eu estava lendo revistas e sites sobre jovens empresários e o mundo das empresas de tecnologia. Descobri que garotos da idade de Tarcísio estavam criando empresas em garagens, conseguindo investidores anjo e fazendo milhões com ideias exatamente como aquela. A competição estadual de tecnologia foi realizada no auditório da Universidade Federal em abril. O lugar estava lotado. Assisti, do meio da plateia, Tarcísio subir ao palco e apresentar o aplicativo de segurança dele para um grupo de juízes intimidadores que incluía professores doutores, executivos de grandes empresas e investidores reais. Ele estava nervoso no começo, mas quando começou a falar do código, ele se transformou. Explicou conceitos técnicos difíceis com a clareza de um professor nato, respondeu às perguntas rápidas e agressivas deles com confiança inabalável e mostrou o aplicativo funcionando ao vivo com o tipo de postura que vinha da certeza absoluta na qualidade do seu trabalho. O resultado não poderia ser outro. Ele ganhou o primeiro lugar, uma medalha, uma bolsa de estudos de R$ 10.000 e algo ainda mais valioso para o futuro: o cartão de visita pessoal de cada juiz que estava naquele grupo. Dona Matildes, disse uma mulher elegante num terno chique que me abordou na saída. Ela se apresentou como Vitória Castro, sócia de uma grande empresa de investimentos de risco da capital. Seu neto criou algo notável, senhora. Ele já pensou em transformar isso num negócio real? Numa empresa? Ele tem 16 anos, eu disse, protegendo-o. Ele não deveria estar pensando em vestibular e faculdade? Vitória sorriu, um sorriso de quem vê ouro bruto. Dona Matildes, o mundo mudou. Garotos da idade de Tarcísio estão comandando empresas milionárias hoje em dia. A faculdade pode esperar ou ser feita junto. Se ele estiver interessado, eu adoraria marcar uma reunião formal para conversar sobre oportunidades de investimento sério. Naquela noite, Tarcísio e eu sentamos na nossa cozinha. Eu a chamava de nossa cozinha agora, porque realmente parecia nossa, cheia de vida e planos. Conversamos sobre possibilidades que pareciam incríveis demais para serem reais para duas pessoas simples como nós. O que a senhora acha, vó? Perguntou ele com os olhos brilhando de excitação. Devo tentar abrir uma empresa de verdade? Devo arriscar? Olhei para aquele jovem notável do outro lado da mesa. Ele tinha ido de adolescente abandonado e triste a possível empresário de sucesso em menos de um ano. Tarcísio, eu disse, segurando a mão dele, acho que você deve tentar o que te fizer feliz e realizado. Mas antes, preciso te perguntar uma coisa muito importante. O quê? Você está fazendo isso porque ama a tecnologia ou porque acha que precisa provar alguma coisa para alguém? Tarcísio ficou quieto por um longo momento, o sorriso diminuindo. Ele pensou na pergunta com a seriedade que ela merecia. Os dois, eu acho, admitiu ele. Eu amo a programação, amo resolver problemas difíceis, amo o jeito que tudo se encaixa na tela quando você descobre a solução certa. Mas vó,
Eu também quero provar que valho mais do que ela pensava, que não sou uma bagagem. Ela, a mãe dele. O abandono de Jéssica ainda era o combustível que o motivava, mesmo enquanto ele construía algo extraordinário. Tarcísio, apertei a mão dele. Você não tem que provar seu valor para ninguém, especialmente não para alguém que não conseguiu enxergar o tesouro que tinha desde o começo. Eu sei, ele disse, olhando para baixo. Mas se eu puder construir algo incrível, algo que ajude as pessoas a se protegerem e ganhe dinheiro ao mesmo tempo, não seria o melhor tipo de prova? Não seria a melhor resposta? 3 semanas depois, Vitória Castro estava sentada na nossa sala simples, com uma proposta de contrato que fez minha cabeça girar. A empresa dela queria investir R$500.000 na empresa do aplicativo de segurança de Tarcísio, em troca de uma parte minoritária do negócio. Eles forneceriam um escritório no centro, mentoria empresarial, suporte jurídico completo e contatos com grandes lojas de varejo que poderiam querer usar a tecnologia de Tarcísio. A idade padrão para ser dono de empresa e assinar contratos é 18 anos, explicou Vitória, profissional. Mas podemos fazer isso legalmente como uma sociedade, com a dona Matildes assinando como responsável legal do negócio, até Tarcísio atingir a maioridade penal e civil. Olhei para Tarcísio, buscando a confirmação. O que você acha? É isso mesmo? Acho que quero tentar, vó. É minha chance. Então vamos tentar, eu disse, pegando a caneta. Assinamos os papéis no dia do aniversário de 17 anos de Tarcísio. Foi o presente dele. A empresa nasceu oficialmente com o nome TechShield, com Tarcísio como diretor de tecnologia e cérebro da operação, eu como presidente no papel para assinar os cheques e Vitória como investidora principal e conselheira estratégica. O que aconteceu nos meses seguintes passou das expectativas mais loucas e otimistas de todo o mundo. O aplicativo de Tarcísio foi lançado 6 meses depois, polido e perfeito, e foi usado por 3 grandes lojas online logo de cara. No Natal daquele ano, a empresa estava processando mais de 1 milhão de transações seguras por mês. No aniversário de 18 anos de Tarcísio, já tínhamos 12 funcionários trabalhando para nós e tínhamos crescido para oferecer prevenção de fraude para pequenas empresas também. Jéssica ligou exatamente uma vez durante esse tempo todo de ascensão. Tarcísio tinha acabado de sair numa matéria de capa do jornal local sobre jovens empresários de sucesso quando meu telefone tocou. Eu vi a matéria no jornal, ela disse, sem dizer oi, sem educação, sem perguntar como estávamos. Tarcísio está indo muito bem, respondi seca. Sim, ele está. Imagino que você ache que isso prova alguma coisa contra mim. Isso prova que Tarcísio é notável e capaz, mas eu já sabia disso há muito tempo. Eu quero ver ele, exigiu ela. Você vai ter que perguntar para ele você mesma. Ele tem 18 anos agora. É maior de idade. Ele toma as próprias decisões e escolhe quem quer ver. Me dá o número do celular dele. Não, neguei. Se você quiser falar com seu filho, pode descobrir como fazer isso sozinha, ter o trabalho de procurar, assim como ele teve que descobrir como viver e crescer sem você. Ela desligou na minha cara. Tarcísio nunca falou sobre ter recebido ligações da mãe, e eu nunca perguntei para não reabrir feridas. Quando Tarcísio fez 20 anos, a empresa tinha crescido para algo gigante, que nenhum de nós tinha previsto no começo. Tínhamos mudado para um prédio comercial de verdade, moderno, contratado uma equipe de 26 funcionários qualificados e fechado contrato com alguns dos maiores nomes do comércio eletrônico nacional. Tarcísio tinha se tornado o rosto da empresa, um jovem prodígio, dando palestras em eventos e sendo entrevistado por revistas de negócios importantes sobre o futuro da segurança na internet. Mas foi no dia do aniversário de 21 anos de Tarcísio que tudo mudou de patamar. Vitória veio à nossa casa naquela noite chuvosa, com uma garrafa de espumante caro e uma cara de choque que eu nunca tinha visto antes nela. Tarcísio, ela disse, colocando a garrafa na mesa. Precisamos conversar agora sobre uma oportunidade que acabou de aparecer. Uma gigante do comércio eletrônico, uma das maiores do mundo, quer comprar a sua empresa. O número que ela falou me fez sentar com força na cadeira da cozinha para não cair. 47 milhões de reais. Era o valor da oferta. Tarcísio se tornaria, da noite para o dia,
um dos milionários mais jovens do estado. Nosso pequeno negócio de família, nascido numa mesa de cozinha, tinha de alguma forma se tornado valioso, além do que eu jamais imaginei que dinheiro pudesse existir. O que a senhora acha, vó? Tarcísio perguntou, calmo, como se estivéssemos decidindo o sabor da pizza. Olhei para esse jovem incrível. Ele tinha começado com nada além de 2 malas, determinação e inteligência. Tinha construído algo extraordinário enquanto ainda encontrava tempo para me ajudar a lavar a louça e lembrar de me ligar se fosse se atrasar 5 minutos. Eu acho, disse com cuidado, escolhendo as palavras, que você deve fazer o que parecer certo para você e para o seu futuro. Mas, Tarcísio, preciso te dizer uma coisa agora. O quê? Tenho um orgulho imenso de você. Não por causa do dinheiro ou do sucesso da empresa, mas por causa de quem você se tornou. Você é bom, trabalhador, honesto e leal. Dinheiro nenhum no mundo muda isso, mas não deixe que o dinheiro defina quem você é também. Tarcísio sorriu, aquele sorriso confiante que ele desenvolveu. Eu sei exatamente o que quero fazer com o dinheiro, vó, e sei exatamente com quem quero compartilhar essa vitória. 3 semanas depois, sentamos na sala de reuniões de um escritório de advocacia de luxo, assinando dezenas de papéis que mudariam nossas vidas para sempre. Tarcísio vendeu a empresa por 47 milhões de reais. Mas antes que a tinta da caneta secasse no papel, Tarcísio me entregou uns documentos extras que eu não esperava. Ele tinha usado parte do dinheiro da venda para comprar uma casa para mim. Não apenas qualquer casa, mas o casarão antigo e restaurado no bairro Nobre que eu sempre admirava e apontava durante nossas caminhadas no fim da tarde nos últimos 5 anos. A casa vinha com um fundo financeiro que pagaria todas as minhas contas, impostos e remédios pelo resto da minha vida, e uma poupança gorda com dinheiro suficiente para eu viajar para qualquer lugar do mundo que eu quisesse conhecer. Tarcísio, meus olhos encheram de lágrimas. Eu não posso aceitar isso. É demais. Sim, a senhora pode e vai. A senhora salvou minha vida, vó. A senhora me deu um teto quando ninguém mais queria. Deixa eu retribuir o favor agora que eu posso. Naquela noite, já na casa nova, deitei na cama macia pensando na jornada incrível que tínhamos feito juntos. De adolescente abandonado e triste a empresário milionário em 5 anos. Parecia história de novela ou filme. Mas as histórias que eu lembrava dos meus anos dando aula de literatura clássica, muitas vezes têm vilões que voltam para um último ato justo quando os heróis acham que estão seguros e felizes. Eu deveria ter tido mais cuidado com o que desejei e com a calmaria. 2 meses depois da venda da empresa, a vida tinha se acalmado numa rotina de luxo confortável que parecia boa demais para ser verdade. Tarcísio tinha se mudado para um apartamento próprio no centro da cidade. Nada exagerado ou ostentação, apenas um belo apartamento de 2 quartos com vista para a cidade, enquanto eu me acostumava a morar sozinha na linda casa enorme que ele tinha me dado. Ainda jantávamos juntos religiosamente 2 vezes por semana, e ele ligava toda noite para ver como eu estava. Tenho 23 anos, vó. Ele dizia rindo quando eu me preocupava com ele morando sozinho e comendo mal. A maioria das pessoas da minha idade está se virando sozinha há anos. A maioria das pessoas da sua idade não tem 47 milhões na conta bancária para atrair problemas, eu respondia, sempre alerta. A maior parte desse dinheiro está investida e travada, vó. Eu vivo com uma mesada bem simples que eu me dou. Simples para um milionário ainda era mais do que eu jamais imaginei ter na vida toda. Mas Tarcísio sempre tinha sido pé no chão com dinheiro, talvez por causa do trauma. Ele tinha comprado um carro usado em bom estado, nada de esportivos, mobiliado o apartamento com móveis de lojas comuns e seus maiores gastos eram doações generosas para projetos de educação pública e uma máquina de café expresso italiana muito boa. Eu deveria saber que a paz não ia durar para sempre. Foi numa manhã de quinta-feira, no início de novembro, quando minha aposentadoria tranquila acabou de vez. Eu estava no meu quintal enorme, cuidando das plantas e rosas antes que a chuva da tarde chegasse, quando um carro preto de luxo que eu não reconheci parou no meu portão automático. Uma mulher saiu do lado do carona, e mesmo de longe reconheci o andar.
as luzes caras no cabelo de salão e as roupas de grife que sempre foram o estilo inconfundível de Jéssica. Ela parecia bem, descansada, confiante, como alguém que passou os últimos 7 anos se convencendo no espelho de que tinha feito todas as escolhas certas na vida. O homem que saiu do lado do motorista era novo para mim. Alto, cabelos grisalhos, vestindo o tipo de terno sob medida que gritava dinheiro e poder. Levantei devagar, limpando a terra das minhas mãos no avental. Depois de 7 anos de silêncio absoluto, Jéssica tinha decidido que era hora de aparecer para cobrar a fatura. Olá, Matildes. A voz dela estava diferente agora. Mais chique, aveludada, como se ela estivesse treinando conversas importantes em salas de diretoria. Jéssica, eu não sorri, eu não convidei eles para entrar. O que quer que fosse aquilo, podia acontecer bem ali no meu quintal, ao ar livre, onde os vizinhos pudessem ver se precisasse de testemunhas. Esse é meu marido atual, Benedito Carvalho. Ela apontou para o homem de cabelos grisalhos ao lado dela. Benedito, essa é a avó de Tarcísio, Dona Matildes, a quem devemos tanto. Benedito deu um passo à frente com um sorriso ensaiado de vendedor e a mão estendida. Ouvi muito sobre a senhora, Dona Matildes. É um prazer. Não apertei a mão dele. Deixei a mão dele no ar. Gostaria de poder dizer o mesmo sobre você. O sorriso dele falhou um pouco. Vacilou nos cantos, mas ele disfarçou rápido, recolhendo a mão. Advogado, pensei na hora. Ou político. Alguém acostumado a lidar com gente difícil e a mentir sorrindo. Esperávamos falar com a senhora sobre Tarcísio, disse Jéssica, indo direto ao ponto. Talvez pudéssemos entrar para sentar. Acho que aqui fora está bom. Digam logo o que vieram dizer. Jéssica olhou em volta nervosa, claramente desconfortável em estar exposta na rua. Matildes, eu sei que as coisas terminaram mal entre nós lá atrás. Eu era jovem, cometi alguns erros e me arrependi deles todos os dias desde então. Erros. A palavra ecoou na minha cabeça. Roubar a herança do seu filho órfão de pai e abandoná-lo na chuva foi um erro. Como esquecer de apagar a luz da sala ou perder a hora do dentista. Eu gostaria de ver Tarcísio, ela continuou, com voz de choro, para pedir desculpas pessoalmente, para tentar reconstruir nosso relacionamento de mãe e filho. Você sabe onde ele mora. Você sabe onde ele trabalha. Saiu no jornal. Se quisesse pedir desculpas de verdade, poderia ter feito isso a qualquer momento nos últimos 7 anos. Por que agora? Benedito deu um passo à frente, tomando conta da conversa como se fosse o dono da situação. Dona Matildes, Jéssica tem feito muita terapia, tratando as questões profundas que levaram às más decisões dela no passado. Ela está curada e pronta para ser mãe para Tarcísio agora. Pronta para ser mãe de um milionário de 23 anos famoso. Que coincidência incrível e oportuna. Tarcísio é adulto, eu disse firme. Se ele quiser contato com a mãe dele, a escolha é dele e somente dele. Eu não impeço nada. Na verdade, disse Benedito, a voz mudando um pouco o tom, ficando mais grave e profissional, tem outra coisa que precisamos discutir com a senhora. Estivemos consultando advogados especialistas em família sobre a situação jurídica de Tarcísio. Meu sangue gelou. Lá vinha o golpe. Eu sabia. Veja bem, senhora, quando Jéssica estava passando pelo período difícil dela 8 anos atrás, ela não estava pensando direito, estava vulnerável. Os acordos de guarda que ela fez e assinou não eram realmente o melhor para Tarcísio. A guarda de Tarcísio nunca foi transferida legalmente para Jéssica. Ela abandonou ele. Eu entrei com pedido de guarda na justiça para proteger meu neto, porque ele estava sozinho. É aí que as coisas ficam complicadas e cinzentas, continuou Benedito suavemente, como uma cobra. De acordo com nossa pesquisa jurídica, a senhora usou o estado emocional frágil de um adolescente, Tarcísio, para fazer a cabeça dele contra a mãe, uma coisa grave chamada alienação parental. Alienação parental. Eu já tinha ouvido falar disso nos jornais, geralmente em brigas de divórcio feias, onde um pai faz a criança odiar o outro com mentiras. Mas Tarcísio não precisou que ninguém fizesse a cabeça dele. Ele tinha vivido o abandono e o roubo da mãe na própria pele. Isso é absurdo e ofensivo, eu disse, tremendo de raiva. É? A voz de Jéssica estava mais forte agora, desafiadora, como se ela tivesse decorado o texto do advogado.
Tarcísio tinha 15 anos, estava traumatizado pela mudança, achando que eu estava abandonando ele. Você se aproveitou da confusão dele para virar ele contra mim e ficar com ele para você. Eu não me aproveitei de nada. Você deixou ele na minha porta com as malas e com papéis de guarda assinados por você mesma. Papéis que fui forçada a assinar sob pressão psicológica, interveio Benedito. Jéssica estava com depressão severa, tentando lidar com um novo casamento e uma grande mudança de vida. Ela tomou a melhor decisão que podia com a informação limitada que tinha na época. A cara de pau e a revisão da história eram impressionantes. Jéssica tinha roubado do fundo de Tarcísio, planejado a fuga e o abandonado para evitar a polícia. Agora, na versão deles, ela era a vítima de depressão e da minha manipulação maquiavélica. O que vocês querem, afinal? Perguntei cansada. Benedito sorriu, e dessa vez o sorriso foi verdadeiro e predador. Era para isso que ele estava enrolando. Queremos Tarcísio de volta na vida de Jéssica, onde é o lugar dele como filho. Estamos preparados para abrir um processo milionário alegando alienação parental e pedindo a anulação da guarda e os direitos de mãe de Jéssica de volta. Tarcísio tem 23 anos. A guarda não importa mais. A alienação começou quando ele era menor de idade. O dano psicológico disso continua afetando ele como adulto. Estamos pedindo terapia familiar obrigatória, visitas semanais e, claro, compensação financeira pelo sofrimento emocional terrível que Jéssica passou longe do filho. Compensação financeira. Aí estava o motivo real. O dinheiro. Quanto? Perguntei, direta. Achamos que 20 milhões de reais seria um valor justo para começar, disse Benedito, como se fosse troco de pão na padaria. Metade do que Tarcísio ganhou na venda, representando o relacionamento mãe e filho que foi cortado ilegalmente pela senhora. 20 milhões de reais. Eles queriam 20 milhões para a mãe que roubou o dinheiro da faculdade do filho e o abandonou para recomeçar com um novo marido. Entendo. Limpei minhas mãos devagar no pano, ganhando tempo para pensar e não pular no pescoço deles. E se Tarcísio recusar esse acordo? Então teremos que ir para a justiça de verdade. Será feio. Reconciliação forçada pelo juiz, contato supervisionado, exposição na mídia, o que for preciso para restaurar o relacionamento que foi estragado pela sua interferência. Eles iam colocar Tarcísio numa batalha judicial pública, expor o trauma de infância dele em todos os jornais e forçá-lo a pagar para a mãe 20 milhões de reais pelo privilégio de ter sido abandonado por ela. Vou precisar falar isso com Tarcísio, eu disse, encerrando a conversa. Claro, disse Jéssica, a voz mansa agora que a ameaça tinha sido feita e a bomba solta. Mas Matildes, espero que você incentive ele a fazer a coisa certa dessa vez. Eu só quero meu filho de volta. Eles entraram no carro de luxo e foram embora, me deixando parada no meu jardim, com raiva queimando no meu peito como fogo. Entrei em casa correndo e liguei para Tarcísio na hora. Vó, o que houve? A senhora parece nervosa, a voz está tremendo. Tarcísio, preciso que você venha aqui agora mesmo. Cancele tudo. Sua mãe acabou de me fazer uma visita aqui em casa. O silêncio do outro lado da linha foi pesado e longo. Ela voltou. Ele disse finalmente, sem surpresa na voz. Sim, e ela não está sozinha. Tarcísio chegou 20 minutos depois, cantando pneu. O rosto dele estava sério, mas sem surpresa. Sentamos na sala e contei tudo a ele, cada detalhe. As acusações de alienação, a ameaça de processo, o pedido absurdo de 20 milhões. 20 milhões! Ele repetiu quando terminei, balançando a cabeça. 20 milhões por me abandonar e roubar meu dinheiro da faculdade. É o preço da saudade dela. Tarcísio, sinto muito. Eu devia ter imaginado que isso ia acontecer quando você ficou famoso. A senhora não tinha como saber que eles seriam tão baixos. Eu devia sim. Eu devia saber que ela ia querer a parte dela do dinheiro que ela tentou roubar lá atrás e não conseguiu. Ele ficou quieto por um longo momento, olhando pela janela para a chuva fina que caía, como se ainda pudesse ver o carro deles no portão. O que você quer fazer? Perguntei. Pagar para eles sumirem? Tarcísio se virou para mim com uma expressão dura que eu já tinha visto antes. Era a mesma cara de quando ele tinha 15 anos e decidia se acessava a conta do banco.
a mesma de quando tinha 17 e decidia se abria um negócio arriscado. Eu quero vencer eles, vó, ele disse baixo com frieza. Quero vencer eles de um jeito definitivo, que eles nunca mais tentem nada assim com a gente ou com ninguém. Como? Perguntei. Tarcísio sorriu. E por um momento, vi o garoto determinado de 15 anos. Deixa isso comigo, vó. Eu tenho me preparado. Eu tenho gravado cada conversa que tive desde os 16 anos. Velhos costumes de viver com gente em quem você não pode confiar. Gravando conversas? Levei um tempo para entender a dimensão daquilo. Tarcísio, você tem gravado tudo por 7 anos? Tudo o que é importante, incluindo algumas ligações muito interessantes e bêbadas da minha mãe ao longo dos anos que ela provavelmente não lembra de ter feito. Algo na voz dele me fez sorrir pela primeira vez desde que Jéssica tinha saído do carro. Que tipo de ligações? Do tipo onde ela explicava exatamente com todas as letras por que me deixou com a senhora e o que planejava fazer se eu algum dia ficasse rico o suficiente para valer a atenção dela de novo. Meu neto estava se preparando para esse dia há 7 anos, como um enxadrista. Que comece o jogo, Jéssica. 3 semanas depois, eu estava sentada no escritório de advocacia mais chique da cidade, que Tarcísio tinha contratado para lidar com o processo de Jéssica. A sala de reuniões era imponente. Tinha móveis de madeira escura maciça e cadeiras de couro legítimo, o tipo de lugar feito para assustar as pessoas e fechar acordos milionários. O advogado de Jéssica entrou e era exatamente o que eu esperava. Terno alinhado de grife, sorriso falso branco demais e o jeito arrogante de quem construiu uma carreira destruindo famílias por dinheiro. O nome dele era Dr. Marcos Ribeiro. E de acordo com a pesquisa detalhada de Tarcísio, ele trabalhava exclusivamente com divórcios de gente rica e brigas de família onde havia muito dinheiro envolvido. Dona Matildes, começou Marcos, arrumando os papéis na mesa com gestos teatrais. Estamos aqui hoje para evitar uma briga feia e pública na justiça que não vai ser boa para a imagem de ninguém, especialmente do seu neto famoso. A advogada de Tarcísio, doutora Sara Martins, a mesma mulher leal que tinha nos ajudado com a guarda 8 anos atrás, sorriu com educação e frieza. Claro, Dr. Marcos, meus clientes estão sempre interessados em conversas razoáveis, desde que baseadas na verdade. Jéssica estava sentada ao lado de Marcos, parecendo desconfortável, mas decidida a levar o prêmio. Ela se arrumou para a reunião, vestida com cores sóbrias, toda a preocupação de mãe e dignidade ferida. Benedito sentou atrás dela, com um bloco de notas, anotando tudo e tentando parecer o marido solidário e protetor. Minha cliente sofreu muito. Teve danos irreparáveis com a alienação ilegal do filho dela, continuou Marcos, lendo o processo. 8 anos de aniversários perdidos, feriados longe, datas importantes, a formatura que ela não pôde ir, o sucesso da empresa que ela não pôde comemorar ao lado do filho. As formaturas que ela escolheu não ir, pensei, o sucesso que ela só soube pelo jornal. Mas a verdade nunca foi o forte de Jéssica. Além disso, disse Marcos, a senhora Jéssica teve gastos altos e comprovados, tentando voltar a ter contato com o filho e sendo impedida. Terapia, consultas médicas, o preço emocional de estar longe do filho único. O que exatamente vocês querem para encerrar isso? Perguntou Sara, direta. Marcos empurrou um documento grosso pela mesa. 25 milhões de reais em danos morais e materiais, mais um acordo assinado para Tarcísio participar de terapia de família com supervisão do juiz para reatar os laços. 25 milhões. Eles tinham aumentado o valor em 5 milhões desde a visita lá em casa. A ganância não tinha fim. Isso é um aumento e tanto do pedido inicial que fizeram na casa da avó, observou Sara, lendo o papel. Tivemos tempo para calcular o tamanho real do prejuízo emocional e de imagem, respondeu Marcos na maior calma. 25 milhões é um valor justo pelo relacionamento de mãe e filho que foi destruído por terceiros. Olhei para Jéssica, essa mulher que roubou do próprio filho e o abandonou quando a coisa apertou. Ela não conseguia me olhar nos olhos, mantinha o olhar baixo, mas vi ela olhar nervosa para o pequeno gravador digital que Sara tinha colocado ostensivamente na mesa. Antes de respondermos a essa proposta absurda,
disse Sara. Gostaria que meus clientes entendessem exatamente o que vocês estão alegando oficialmente. A senhora Jéssica está dizendo, sob pena de perjúrio, que Dona Matildes fez a cabeça de Tarcísio de propósito para ele rejeitar a mãe dele? Exatamente, confirmou Marcos, usando técnicas clássicas e documentadas de alienação parental, envenenando Tarcísio contra a mãe durante um momento difícil e vulnerável da adolescência dele. E isso começou quando Tarcísio tinha 15 anos, na data da mudança. Correto? Sara concordou com a cabeça, fechando a pasta dela. Então a posição oficial de vocês é que a rejeição de Tarcísio à mãe não foi por causa do comportamento da senhora Jéssica, mas única e exclusivamente por causa da manipulação de Dona Matildes. Isso mesmo, sustentou o advogado. Sara tirou um aparelho de som da pasta e conectou na tomada. Doutor Marcos, senhora Jéssica, gostaria que os senhores ouvissem uma coisa antes de prosseguirmos. Ela apertou o play. A voz de Jéssica encheu a sala cristalina. Benedito, preciso que você entenda uma coisa sobre Tarcísio. Ele não é como as outras crianças. Ele é manipulador, chato, sempre fazendo chantagem emocional comigo sobre passar tempo com ele. Não posso construir uma vida nova com ele me puxando para baixo o tempo todo. Jéssica ficou branca como papel. Benedito parou de escrever e se mexeu desconfortável na cadeira. A gravação continuou. A coisa do seguro do pai dele é o disfarce perfeito. Se a gente se mudar agora correndo, posso dizer para todo mundo que Tarcísio escolheu ficar para trás por rebeldia. Ninguém vai questionar um adolescente querendo terminar a escola com os amigos. Marcos levantou a mão, interrompendo. Onde vocês conseguiram essa gravação? Isso é inadmissível. Tarcísio fez, disse Sara. Ele tem guardado conversas com a mãe desde que tinha 15 anos. Uma precaução inteligente de quem não confiava nela. Acontece que Tarcísio estava gravando a mãe dele escondido. Isso pode ser problema legal. É crime. Tarcísio gravou para defesa própria, Dr. Marcos, o que é perfeitamente legal. E ele avisou a mãe, na gravação completa, que estava gravando as conversas para se proteger das mentiras dela. Ela escolheu continuar falando mesmo assim. Sara apertou o play de novo. Dessa vez, a voz estava mais clara, mais recente, de poucos meses atrás. Benedito, se Tarcísio ficar rico algum dia com essa empresinha, precisamos estar prontos para pegar nossa parte. Eu pari ele, criei por 15 anos. Eu mereço receber pelo que gastei com comida e escola. Investimento. Jéssica tinha tratado a criação do filho como um investimento financeiro de risco. A gravação continuou. O segredo é a hora certa, o timing. Não podemos esperar muito depois que ele ganhar dinheiro, ou parece que somos interesseiros demais. Mas precisamos que ele tenha dinheiro de verdade para valer a pena brigar na justiça. Quando isso foi gravado? Perguntou Marcos com a voz tensa, percebendo que o caso dele estava ruindo. 6 meses atrás, respondeu Sara. 2 meses antes de Tarcísio vender a empresa. Pelo jeito, a senhora Jéssica estava de olho no sucesso dele e planejando o processo bem antes de qualquer tentativa de reconciliação. Vi a cara de Jéssica desabar, enquanto as próprias palavras dela destruíam a história de mãe sofredora e vítima. Aquilo não era fala de mãe com saudade. Era fala de gente calculista querendo lucrar com o filho. Mas Sara não tinha terminado. O arsenal era grande. Ela colocou um tablet na mesa. Dr. Marcos, tenho 17 horas de conversas gravadas entre Tarcísio e a mãe dele desde a época que ele tinha 15 anos até ela se mudar. Gostaria de ouvir Tarcísio implorando, chorando, para a mãe não deixar ele. Ou talvez a conversa onde a senhora Jéssica explicou que Tarcísio dava muita despesa para levar junto na mudança? Marcos estava mexendo nos papéis nervoso agora, suando frio. Essas gravações podem ser editadas, tiradas de contexto, fabricadas. Poderiam ser, concordou Sara. É por isso que mandamos um perito forense analisar tudo. Cada gravação tem data, hora e assinatura digital e foi confirmada como verdadeira e íntegra. Ela colocou uma pasta grossa na mesa. Também temos os extratos bancários da senhora Jéssica da época, obtidos judicialmente, mostrando saques não autorizados da conta de Tarcísio, totalizando mais de R$80 mil. Autorizações de saque que ela falsificou imitando a assinatura de Tarcísio.
o que é crime de falsidade ideológica e roubo. Jéssica soltou um gemido baixo, colocando as mãos no rosto. Além disso, continuou Sara, implacável, temos provas de que a senhora Jéssica fez coisas parecidas em outros relacionamentos. Processos do divórcio dela com o pai de Tarcísio mostram um padrão de manipulação financeira e mentiras em tribunal. A sala ficou muda, um silêncio sepulcral. Marcos parecia um homem vendo a carreira e o caso dele derreterem na frente dele. Senhora Jéssica, disse Sara direto para ela. Tarcísio não veio hoje, mas pediu que eu passasse um recado gravado para você. Jéssica olhou para cima com esperança, como se achasse que o filho ainda pudesse ter pena e dar algum dinheiro para ela. Sara ligou o tablet e a voz de Tarcísio, adulta e firme, encheu a sala. Mãe, se você está ouvindo isso, significa que você decidiu tentar tirar dinheiro de mim na justiça em vez de simplesmente pedir desculpas. Quero que saiba que eu lembro de tudo. Cada conversa, cada promessa quebrada, cada vez que você escolheu o que era bom para você em vez do meu bem-estar. Jéssica começou a chorar copiosamente, mas a voz gravada de Tarcísio continuou. Também quero que saiba que venci na vida, apesar de você, não por causa de você. Cada conquista, cada real que ganhei, cada dia que fui feliz foi possível porque minha avó me deu a paz, a casa e o amor que você nunca pôde ou quis dar. A gravação parou um pouco e deu para ouvir a respiração de Jéssica na sala. Se você continuar com esse processo, vou soltar todas as gravações na internet amanhã. Todo jornal, todo site de negócios, toda rede social vai saber exatamente que tipo de mãe você foi. Sua reputação vai acabar. Sua escolha. Sara parou o som. Silêncio total e absoluto. Marcos limpou a garganta, tentando salvar alguma coisa. Talvez a gente deva fazer uma pausa de 5 minutos para conversar em particular. Não, disse Jéssica falando baixinho, derrotada. Não, eu não posso fazer isso. Ela levantou rápido, pegou a bolsa, derrubando a cadeira, e saiu da sala quase correndo sem falar mais nada. Benedito correu atrás dela, deixando Marcos sentado sozinho com os papéis dele inúteis. Doutor Marcos, disse Sara com educação irônica. Acho que podemos dar esse assunto por encerrado, não é? Marcos concordou com a cabeça, já guardando as coisas na pasta de couro. Sim, encerrado. Depois que todos saíram, Sara e eu sentamos no silêncio da sala, aliviadas. Bom, ela disse, soltando o ar. Isso foi melhor e mais rápido do que eu esperava. Tarcísio realmente tem gravações de tudo. É impressionante. Sara sorriu. Tarcísio guarda tudo desde os 15 anos. Não só as conversas com a mãe, mas tudo importante. Ela me entregou um gravador pequeno que estava na mesa. Ele queria que a senhora ficasse com isso. É um resumo que ele fez semana passada, depois da primeira visita de Jéssica. Ele chama de A Prova de Tudo. Segurei o gravador, impressionada com o peso de 8 anos de verdade guardada naquele pequeno objeto. Ele é incrível, sabe? Continuou Sara. A maioria das pessoas ficaria destruída com essa infância, viraria um adulto problemático. Tarcísio usou isso como combustível para construir algo grande. Ele sempre foi especial, eu disse, orgulhosa. Sim, mas mais do que isso, ele aprendeu a se defender e a proteger o que importa para ele. Naquela noite, Tarcísio veio jantar em casa. Ele parecia mais leve, como se tivesse tirado uma tonelada das costas. Como você se sente? Perguntei enquanto comíamos carne de panela e purê. A mesma comida reconfortante do nosso primeiro jantar 8 anos atrás. Livre, ele disse, servindo-se. Pela primeira vez na vida, não tenho que me preocupar se ela vai aparecer na esquina para tentar destruir a gente. Você acha que ela vai tentar de novo? Tarcísio balançou a cabeça. Não, minha mãe é covarde. Ela não tem coragem para uma briga pública quando sabe que vai perder e ser exposta. Ela vai sumir de novo, para sempre. Comemos em paz, ouvindo apenas o barulho dos talheres. Tarcísio, eu disse, preciso te perguntar uma coisa que sempre quis saber. O quê? Você se arrepende de ter ficado comigo naquele dia de chuva, em vez de ir embora com eles para a capital? Tarcísio parou de comer e olhou para mim sério. Vó, ficar com a senhora não só salvou minha vida. Me deu uma vida boa, uma vida de verdade. Ele segurou minha mão por cima da mesa. Além disso,
Onde mais eu ia comer uma carne de panela tão boa? Eu ri, com os olhos cheios de água. Eu também te amo, querido. Lá fora, a chuva caía fria novamente. Dentro, Tarcísio e eu estávamos juntos e seguros. Jéssica tinha ido embora. O processo tinha acabado antes de começar. O dinheiro estava safe. Nossa família estava onde deveria estar. 2 anos se passaram em paz absoluta depois da tentativa de golpe de Jéssica. Tarcísio tinha usado o dinheiro da venda da empresa com sabedoria, investindo a maior parte e criando uma fundação sem fins lucrativos para ajudar crianças carentes a estudar tecnologia e programação. Aos 25 anos, ele queria dar a outras crianças abandonadas as chances que ele teve a sorte de ter. Eu estava com 71 anos e adorando cada minuto da minha aposentadoria naquela casa linda. Minha casa vivia cheia dos amigos de Tarcísio, jovens brilhantes que me adotaram. Dona Matildes, disse Tarcísio uma noite enquanto jantávamos, a senhora já pensou em escrever um livro sobre a sua vida? Que tipo de livro? Sobre tudo o que passamos. Ajudar crianças e avós a lidar com famílias difíceis e com a justiça. A senhora poderia ajudar muita gente com a sua experiência. A ideia já tinha passado pela minha cabeça algumas vezes. Eu recebia ligações de outros avós pedindo conselhos sobre guarda. Talvez, eu disse. Foi quando meu telefone tocou, interrompendo o jantar. Era um número desconhecido de outro estado. É a dona Matildes Toledo? Perguntou uma voz feminina séria. Sim. Quem fala? Meu nome é Laura Moreira. Sou delegada de polícia na cidade onde Jéssica morava. Estou ligando sobre Jéssica Prado, mãe de Tarcísio. Meu estômago gelou na hora. Tarcísio me olhou, percebendo minha voz mudar e ficou alerta. O que tem, Jéssica? Aconteceu alguma coisa? Dona Matildes, sinto muito, mas preciso informar que a senhora Jéssica faleceu na semana passada. Parece que foi um crime seguido de suicídio. Ela e o marido Benedito foram encontrados mortos no apartamento deles. O telefone pesou na minha mão como chumbo. Jéssica estava morta. O fim definitivo. Apesar de tudo, senti uma tristeza estranha, um luto pelo que poderia ter sido. Dona Matildes, tem mais uma coisa importante. A senhora Jéssica deixou alguns documentos e cartas que falam especificamente do seu neto. Gostaríamos de falar com ele urgentemente. Que tipo de documentos? Preferimos falar pessoalmente, é delicado. Tarcísio poderia vir até a delegacia aqui na cidade? Nós vamos amanhã mesmo, eu disse. Depois que desliguei, contei tudo a Tarcísio, sem esconder nada. Ele ouviu sem falar nada, sem chorar. Como você se sente? Perguntei, preocupada com a reação dele. Triste, ele disse, olhando para o nada. Não porque ela se foi, mas porque ela nunca aprendeu a ser feliz com o que tinha. Morreu infeliz. Fomos até a delegacia no dia seguinte, viajando horas de carro. A delegada Laura nos encontrou com uma pasta grossa na mesa. Tarcísio, sinto muito pela sua perda, ela disse. Profissional. Obrigado, delegada. Sua mãe e seu padrasto foram encontrados mortos. A perícia indica que foi ele quem fez isso e depois se tirou a vida. Havia uma carta deixada para você na cena. Tarcísio pegou a carta com a mão firme e leu em silêncio. Vi o rosto dele mudar de cor. O que diz? Perguntei ansiosa. Tarcísio me entregou a carta. A letra de Jéssica estava tremida, escrita às pressas. Tarcísio, quando você ler isso, eu já fui. Não consigo mais viver com o que fiz e com o medo. Benedito me convenceu a tentar tirar dinheiro de você aquela vez, mas fizemos pior com outras famílias. Guardei provas de tudo em segredo. Estou deixando isso para você ajudar as pessoas que machucamos. Cuide de Matildes. Ela é a verdadeira mãe nessa história toda. Olhei para a delegada, chocada. Que provas são essas? Jéssica e Benedito davam golpes em famílias ricas há anos. Eles fingiam ajudar a unir a família, procuravam pais ricos brigados com filhos, prometiam reconciliação e tiravam dinheiro deles. Tarcísio ficou pálido. Quantas famílias caíram nisso? Pelo menos 12 casos confirmados aqui na região. Eles roubaram mais de 3 milhões de reais dessas pessoas. 3 milhões roubados. Jéssica tinha feito da destruição de famílias um negócio lucrativo. Tem mais uma coisa, disse a delegada, abrindo uma gaveta. Jéssica guardou dinheiro numa conta separada e secreta chamada Fundo de Tarcísio. Ninguém sabia.
Tem quase 400 mil reais lá. Tarcísio olhou o extrato bancário. Ela estava guardando dinheiro para mim com o dinheiro roubado dos outros. Me sentia enjoada. Era doentio e distorcido. O que acontece com as vítimas agora? Perguntou Tarcísio. Eles gastaram quase tudo o que roubaram com luxos. Só sobrou esse dinheiro dessa conta. Tarcísio ficou quieto na volta para casa. Ela achava que estava fazendo algo por mim no final, ele disse, tentando entender. O que vai fazer com o dinheiro? Tarcísio sorriu, decidido. Acho que sei exatamente o que fazer. 6 meses depois, Tarcísio criou o Fundo de Restauração Familiar, usando todo o dinheiro deixado para ajudar as vítimas dos golpes da mãe a recuperarem a dignidade. Não é sobre o dinheiro, ele disse para o jornal na inauguração. É sobre ajudar famílias a se curarem do mal que foi feito. O artigo saiu com a manchete grande: Empresário transforma tragédia pessoal em esperança. Tarcísio também colocou 2 milhões do próprio bolso no fundo para garantir que todos fossem pagos. Eu estava orgulhosa, mas preocupada com o ritmo dele. Ele trabalhava demais, dia e noite. Tarcísio, você vai adoecer desse jeito, eu disse. Estou bem, vó. É importante para mim limpar meu nome. A campainha tocou. Era tarde da noite. Uma mulher estava no portão, parecendo cansada e humilde. Dona Matildes, meu nome é Rebeca Silva. Acho que seu neto quer falar comigo. Rebeca Silva. Era uma das vítimas da lista. Ela tinha perdido quase 300 mil no golpe de Jéssica. Entre, por favor, eu disse. Tarcísio apareceu na sala. Dona Rebeca, que bom que a senhora veio. Rebeca estava nervosa, segurando a bolsa. Senhor Tarcísio, não posso aceitar dinheiro do filho da mulher que destruiu minha família. Não é certo. Não é caridade, disse Tarcísio, com gentileza. E não é culpa minha, mas quero ajudar a consertar o que ela fez. Ele explicou tudo para a família de Rebeca, com paciência. Eles choraram e aceitaram a ajuda para a terapia e para se reerguer financeiramente. Naquela noite, conversamos na sala, exaustos, mas felizes. Quantas famílias você ajudou até agora? Perguntei. 8. Algumas estão se acertando, outras ainda estão bravas. Tenho orgulho de você, eu disse, beijando a testa dele. A ligação que mudaria tudo veio numa manhã de terça-feira, 3 anos depois de tudo isso. Eu estava no jardim quando meu telefone tocou. Dona Matildes, aqui é Amanda Castro, jornalista investigativa. Estou ligando sobre seu neto Tarcísio. O que tem ele? Perguntei sentindo um arrepio. Estou investigando denúncias graves de que a Fundação de Tarcísio está desviando dinheiro de doações, fraude e lavagem de dinheiro. As palavras foram um soco no estômago. A fundação era o orgulho dele, a redenção dele. Que tipo de denúncia? Isso é mentira! Prefiro falar pessoalmente. Tentei falar com ele, mas não consegui. A matéria sai amanhã no jornal. Liguei para Tarcísio desesperada. Caixa postal. Fui até o escritório dele no centro. Caos total. Pessoas levando caixas de documentos, polícia na porta. O que está acontecendo? Perguntei para uma mulher na recepção. Auditoria da Polícia Federal, senhora. O senhor Tarcísio foi preso hoje de manhã em casa. Preso. Fraude. Lavagem de dinheiro. O pesadelo recomeçava. Fui para o Tribunal Federal correndo. Encontrei Sara Martins lá, pálida. Matildes, alguém armou para Tarcísio muito bem. Documentos falsos, assinaturas, tudo muito bem feito. Quem faria isso? Estamos tentando descobrir. Mas as provas plantadas são fortes. Ele pode pegar 20 anos de cadeia se for condenado. Vi os papéis falsos. Tarcísio saiu sob fiança à noite, abatido. Vó, eu não fiz isso. Eu juro. Eu sei, meu filho. Eles têm gravações da minha voz autorizando os desvios no telefone. Mas não sou eu. Eu nunca falei aquilo. Alguém gravou você e montou as frases com o computador, eu disse, lembrando das tecnologias. Quem teria acesso a tantas gravações suas? Pensamos nos parceiros de golpe de Jéssica. Será que ela não agia sozinha? E se Jéssica não agia sozinha? Perguntou Sara. 3 dias depois, Rebeca Silva, a vítima que ajudamos, me ligou. Dona Matildes, Tarcísio é inocente. Minha filha lembrou de um homem que trabalhava com Jéssica no golpe lá atrás. Um tal de Marcos. Parecia advogado, muito bem vestido. Marcos Ribeiro. O advogado de Jéssica no processo antigo contra nós.
Aquele homem horrível. Avisei Sara na mesma hora. Ela investigou e descobriu que Marcos tinha histórico de fraude e processos abafados. Ele era o sócio oculto de Jéssica nos golpes milionários. Quando a fundação de Tarcísio começou a ajudar as vítimas e a investigar o passado, Marcos se sentiu ameaçado e resolveu destruir Tarcísio antes de ser descoberto. Como provamos isso? Perguntei. É a palavra dele contra a nossa. Tarcísio grava tudo, disse Sara, sorrindo. Tarcísio procurou nas gravações antigas e recentes. Achou uma ligação de Marcos de 6 meses atrás, tentando se aproximar da fundação para oferecer serviços. E mais, Tarcísio tinha desconfiado daquele contato repentino e tinha contratado um detetive para monitorar as comunicações de Marcos. Tarcísio tinha gravações de Marcos combinando a armação com outro bandido no telefone. No dia da audiência final, o tribunal estava cheio. Sara apresentou as provas de surpresa. As gravações de Marcos planejando incriminar Tarcísio ecoaram no tribunal. Marcos tentou fugir da sala quando ouviu a própria voz, mas os agentes federais pegaram ele na porta. Tarcísio foi inocentado de todas as acusações na hora. Como se sente? Perguntou Sara, abraçando ele, aliviado, e com raiva por ter demorado tanto para pegar esse cara e acabar com isso. Tarcísio reconstruiu a fundação, agora com um nome limpo e mais forte do que nunca. Naquela noite, comemos carne de panela na cozinha, celebrando a liberdade definitiva. Tarcísio, você queria que fosse diferente? Que sua vida tivesse sido normal? Perguntei. Às vezes, vó, mas sou grato pelo que aprendi na dor. E por ter encontrado minha família de verdade aqui, com você. Lá fora, a chuva caía suave. Dentro, estávamos juntos e em paz. O amor venceu o dinheiro, o crime e o tempo. Obrigada por ouvir. Se tiver gostado da história, compartilhe sua opinião nos comentários. O que faria diferente, de onde está me ouvindo e que nota essa história merece. Fique à vontade para contar a sua também. E não esquece de se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse. Até a próxima.